Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, hoje eu estou trazendo essa fera aqui, ó, Marcos Coelho, faz o dia a dia do Flamengo. Mas, ué, nós falamos de Vasco? Não, mas está tendo um Flamengo e Vasco aí, né, em termos de Maracanã, em termos de preparação também. Vou aproveitar o nosso Marcos Coelho para falar da Copa, da Supercopa do Brasil, e trazer o Wilson Seneme para falar do que vai acontecer de novo no jogo de amanhã, lá em Brasília, às 4h30 da tarde. Tá tudo bem, Coelhinho? Tudo bem, Wellington. Um abraço para você, para a galera do seu canal, para quem já está inscrito, para quem está chegando agora, para quem não se inscreveu, para quem vai curtir o vídeo, para quem vai ativar as notificações, para todo mundo. Então, se você não é inscrito, é isso que está passando aí embaixo, esse vermelhinho aí. Clica aí, vai lá no Vai em algum sininho. lugar aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. E tem o sininho, você habilita a palavra todas e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Nosso papo agora vai ser com Marcos Coelho e tem muita informação e quero a sua opinião também. Não só os vascaínos, mas os rubro-negros também, porque é um assunto que interessa ao Brasil, ao mundo, Maracanã. Tudo isso a partir de agora, aqui depois da vinheta. Roda a vinheta. Legal. Então vamos bater um papo aqui com o meu amigo Marcos Coelho. Coelhinho, o Panorama Esportivo do Jornal Globo fez uma entrevista com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que eu tenho um carinho muito especial, admiro, como um presidente do Flamengo. E também o Vasco hoje emitiu uma nota oficial com 9 tópicos, rebatendo a entrevista, dizendo vários assuntos. Por exemplo, o Vasco diz que não foi convidado pelo Flamengo, que já tentou jogar no Maracanã pela mesma cota do Fluminense e foi cobrada uma cota maior, que o Flamengo e o Fluminense não querem deixar o Vasco participar da concorrência do Maracanã. O que você fala pelo lado do Flamengo? O que você tem apurado, Coelho? Ô, Wellington, é um assunto até que é um pouco complexo para tratar, porque até li isso na nota do Vasco, são dois momentos diferentes. A tratativa que o Flamengo tinha com o Vasco na gestão passada e antes também desse momento da SAF, e as tratativas de agora. Agora, aparentemente, não há relação. Abrindo um parênteses em cima do que você está dizendo aqui, importante, quando o Flamengo chamou o Vasco para participar, foi em 19 com o Alexandre Campelo. Isso aí. E pelo que nós estamos vendo no noticiário, eu não vou afirmar algumas coisas aqui porque eu não tenho acesso à troca de e-mails entre Flamengo e Vasco nem as mensagens. Nem nós. Mas o que, se eu tivesse, também estava consagrado. Mas agora, o que eu posso dizer? O Flamengo tem uma relação muito boa com o Fluminense, isso não é segredo para ninguém, e isso inclui na ação de ambos serem, atenção à palavra, permissionários do Maracanã. Não há nesse momento uma administração do Flamengo, não há nesse momento uma licitação pró-Flamengo, pró-Fluminense. E sim o fato de que existe um consórcio Maracanã que dá a Flamengo e Fluminense a condição de permissionários e aí a definição do que pode ou não ser feito em dias de jogos de futebol. Por exemplo, quarta-feira, confundi quarta-feira com abril, porque é o mês de quarta. Abril vai ter um mega show musical. É o tipo de coisa que não passa por Flamengo e Fluminense, porque é a parte do consórcio. Flamengo e Fluminense, eles ficam ligados à parte do futebol. Então... É legal você explicar isso. Porque o Flamengo é dono do Maracanã, o Flamengo ele é permissionário ao lado do Fluminense. E por conta de o Flamengo ser um credor do Fluminense no assunto Maracanã, o Fluminense toma prejuízo e quem arca com esse prejuízo é o Flamengo, o Flamengo, às vezes, facilita algumas coisas para o Fluminense. Aí nós vamos chegar nesse tópico que foi... Da cota de 90 para 250 foi mil. em fevereiro do ano passado ou abril? Foi no primeiro semestre do ano passado. Ou julho, talvez. Foi no início... Foi no Campeonato Brasileiro já. Foi julho, porque o Vasco já estava naquele momento de virar o turno, queria emplacar e jogar no Maracanã. O Vasco tinha jogado com o Cruzeiro no Maracanã. Isso, e queria fazer, acho que um jogo com o Sport. Com o Sport, foi um cenário assim. Nossos espectadores estão pesquisando agora para lembrar qual foi, estão sabendo mais que a gente nesse momento. Com certeza. E aí, o Fluminense que paga
um custo operacional de R$90 mil, viu o Vasco chegar como um eventual utilizador do Maracanã, e Vasco teve a notícia pelo Flamengo que seria necessário o pagamento de R$250 mil. Obviamente que o Vasco discordou, e aí a relação, que já era pouca, estávamos numa fase muito embrionária da 777 no Vasco, é bom até pontuar isso também. É importante. E aí o negócio não andou como queria. Depois o Vasco até conseguiu jogar vez ou outra no Maracanã, mas ficou ali um disse-me-disse muito chato. Então, esse é o fato. Existe uma falta de relação entre as partes. O presidente Rodolfo Landim, teoricamente, e aí eu falo teoricamente porque, repito, não tem acesso a documento, não tem acesso a e-mail, não tem acesso a telefone de ninguém. Mas, teoricamente, nas palavras dele, no Panorama Esportivo, que é uma coluna séria do jornal o Globo, disse que não foi procurado agora. Então, assim, resta saber qual vai ser o desfecho disso tudo, porque, por ordem, por lei do Maracanã, lá em 1950, qualquer licitação tem que ter 2 ou mais clubes. É estatutário, é impossível um clube só administrar o Maracanã. A lei que foi feita lá em 50, ela previa isso. Se em algum momento o Maracanã for privatizado, deverão ser pelo menos 2 clubes e não um só. A não ser que ocorra alguma eventualidade, caso o Flamengo constrói o estádio, o Fluminense também, o Vasco também. Ficou só para você, usa aí, beleza, aí tá, mas caso contrário não. Mas esse não é o ponto. Voltando à parte da relação. O que eu sei é que ela não existe, a relação entre as 2 diretorias. Existe sim, do Flamengo com o Botafogo. O John Textor está se aproximando muito do Rodolfo Landim. Uma proximidade que, por exemplo, nesse momento, o departamento de futebol e a própria administração do Vasco não tem com o Flamengo. Então, fica esse imbróglio, fica essa dúvida ruim, no ar. Né, é péssimo, certo, é muito ruim. O certo seriam os 4 grandes estarem reunidos. Isso aí. O Fluminense tem uma boa relação com o Vasco hoje. Sim, hoje. Pós Eurico Miranda, a relação do Fluminense melhorou muito com o Vasco. Que é Jorge Salgado. Antes era traumática. Acho que até na visão empresarial, o Salgado e o Mário Bittencourt ali falam idiomas parecidos nesse assunto. Então, clube para clube, a relação é boa. Agora, fica esse Flamengo e Vasco. Deixo por último, mas não menos importante, você está no seu canal, você sabe que você está na onda dos algoritmos, né? Tem aquela palavrinha-chave que você fala e repercute aqui, repercute ali e tudo mais. Se tem uma coisa que a torcida do Flamengo gosta, é quando o Flamengo se posiciona de alguma forma que coloque o Vasco como vilão. E tenho a certeza que a torcida do Vasco também gosta quando o Vasco se posiciona de uma forma colocando o Flamengo como vilão. E foi o que aconteceu hoje. Enfatizo, não tem acesso a e-mail, não tem acesso a telefone, não tem acesso a documento. Mas é uma forma da diretoria do Vasco mostrar para a sua torcida que há um interesse, sim, em administrar o Maracanã, mesmo que através de uma parceria, seja com o Flamengo ou com as empresas privadas mencionadas na nota, e que, do outro lado, tem um rival que está fazendo um jogo duro. Aonde eu sei, tem até vídeo aqui no nosso canal sobre o que é a 777. Com essas 2 empresas, elas querem, não é só o Vasco jogar no Maracanã. Sim. Flamengo, Fluminense, o Vasco e o Botafogo, os 4 joguem no Maracanã. O que elas querem, essas empresas, é fazer uma administração mais europeia, mais americana do Maracanã. Então, mais espetacular. Por quê? Se você chegar cedo no Maracanã, você não tem aonde comer praticamente. Não tem. Né? E eu sempre falo aqui... Você não tem onde estacionar. Eu sempre falo aqui nas nossas jornadas da Super Rádio Tupi, sempre quem está abrindo a nossa jornada pergunta, e o público aí dentro, como é que tá? Eu sempre falo, tá vazio porque tá a bebida fora. Aqui é X e lá fora é metade de X. O cara não vai entrar então, porque hoje em dia o ingresso ele não é barato. O cara paga caro. Então, assim, até essa questão de saber precificar o lado interno do estádio é falho nesse momento pela gestão do Maracanã. E vamos lá? A gente que gosta de uma cervejinha, não seria interessante, de repente, várias, uma parceria do Maracanã com uma cervejaria fazer promoção? Mas tem. Só que as promoções... Tem uma grande distribuidora que tem uma parceria com o Maracanã. Só que as promoções, elas são em momentos convenientes. Por exemplo, o Fluminense, que teoricamente precisa fazer mais apelo que o Flamengo para ter grande público, faz mais promoção de cerveja que o Flamengo. O Flamengo fez, eu te falo quando, numa ocasião que houve uma força-tarefa que o Ministério Público
implorou para o Flamengo, para os torcedores entrarem cedo no Maracanã, porque estava tendo muita confusão do lado de fora, negócio de ingresso, furto, aquilo e tudo outro. Aí sim houve uma promoção lá para motivar a galera a entrar. Ô, André, tudo é a querência, tudo é o querer. Se você quiser, dá para fazer. Muito bem. Vem cá, deixa eu aproveitar, porque o Flamengo e Palmeiras fazem amanhã a final da Supercopa do Brasil. Também acho um grande jogo. Gosto muito dessas duas equipes. O Vasco está montando o time dele e vai dar o que falar também. E eu queria, Coelho, trazer aqui o Wilson Seneme para explicar como vai ser o negócio do telão. Porque o telão, a partir de amanhã, nos estádios que for conveniente e dando tudo certinho, aquele lance que o árbitro vai lá na casinha, vai lá no monitor discutir com a arbitragem de vídeo, vai ser mostrado no telão. A gente já consegue ver na TV, mas passa agora a ser mostrado também no telão. Fala pra gente, Seneme. Na verdade, é um evento teste inicial, né? Que nós vamos usar na Supercopa, no jogo de sábado, né? É que as revisões, e somente as revisões, né? Não as checagens, somente quando se abre uma revisão, ela vai ser colocada no telão do estádio, né? Assim como a gente já abre para transmissão, né? Nós achamos que, no final das contas, o telespectador e o espectador que está no estádio, que pagou ingresso, ele precisa ter a informação. Então a gente vai usar esse modelo como um piloto, né? E se isso tiver uma boa repercussão, tiver um aspecto positivo, a gente vai ver a possibilidade, né, de inserir esse sistema nos estádios da Série A que tem a capacidade de fazer, porque nem todo estádio tem, tá bom? Então, por isso que a gente vai avaliar esse segundo passo. Vamos ver o resultado do sábado, né? E a gente espera que realmente isso seja algo que beneficie as pessoas que estejam no estádio. Então, o Seneme, né, falando sobre essa questão do telão, e a partir de amanhã a CBF começa a usar um software, como é da Europa, para medir o impedimento na chamada linha, da mesma linha, vai favorecer sempre o atacante. Então vai anular menos gols e validar mais gols. Isso vai reduzir consideravelmente a choradeira, né, Coelhinho? Assim, a linha de impedimento ela é uma ciência exata, né? Não é interpretativa. É linha, ponto. Agora, quando você faz ela muito fina, como é aqui no Brasil, às vezes o cara ele fica impedido por um dedo. A linha mais grossa, que é o modelo da Premier League, que é o modelo da Liga Inglesa, lá de fato existe o chamado mesma linha, que tinha aqui no Brasil. Com a linha atual do VAR do Brasil não existe a mesma linha, não tem. Então essa tecnologia que vai deixar a linha um pouquinho mais larga tende a realmente facilitar um pouco a vida dos atacantes. Agora, essa questão do telão eu estou curioso para ver. E eu estou curioso também para saber quando que... E qual vai ser a reação do torcedor? Isso também. E digo mais, quem assiste aos jogos da Liga de Basquete Americana, a NBA ou a Liga de Futebol Americana, a NFL, sabe que as discussões no VAR, os vereditos, o que o cara fala no microfone na hora, o estádio inteiro ouve. Isso vai ser utilizado no Mundial lá vai ser utilizado no Mundial do Marrocos. Eu quero ver como é que vai ser quando chega aqui. Porque, infelizmente, quando são divulgados os áudios do VAR aqui no Brasil, tu escuta uma feira na cabine do VAR, né? Uma torre de Babel. Para! Sério, olha, falta. Então, assim, volta. Eu acho que dá para ser um momento ali um pouco mais calmo, mais técnico, e os profissionais eles vão precisar se preparar para isso também, porque a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar, mas se for em prol... vai ser mais transparente. Se for em prol da transparência, se for em prol de algo bom, tenha certeza que eu sou a favor. Porque vira e mexe, a gente fala no rádio, ou vê na TV, ou tomando um chopp, o torcedor. Eu queria saber o que ele marcou naquela hora. Ou o que ele não marcou. Por que ele não marcou? Então agora nós vamos responder essas perguntas também. Vamos saber. Da Palmeiras ou da Flamengo? Teu canal tem muito espectador do Vasco, né? Porque é mais Palmeiras do que Flamengo. A torcida do Vasco tem uma aliança muito grande com a do Palmeiras, mas
momento por momento, eu acho que o Flamengo chega como favorito. Eu também acho. Porque o Palmeiras ele vem de uma pressão ali por não falta de resultados, mas falta de resposta fora das 4 linhas, porque Scarpa saiu, Danilo foi vendido e não houve reposições. Nesse meio período, o Flamengo contratou o Gerson. Então, Sim. teoricamente, o Flamengo se fortaleceu e o Palmeiras enfraqueceu. Dá o time do Flamengo aí que eu vou dar o time do Palmeiras. Quero falar uma coisa interessante da arbitragem. Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Felipe Luiz perdeu a vaga daquele time das Copas. Então deixa eu riscar aqui, ó. Risca aí, tinha escrito. É o time das Copas do ano passado. Depois, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabigol, o João Gomes, que foi vendido para o Wolverhampton da Inglaterra, sequer está relacionado, viaja também nesse sábado, já é ausência, mas cá para nós, o Gerson como reposição ao João Gomes é bem à altura, eu acho até que sobra assim, para a questão técnica do Flamengo. Os dois técnicos são portugueses, né? Sim. O Vitor Pereira pode dar o primeiro título dele ao Flamengo. O primeiro título dele no Brasil. No Brasil também. E o Abel Ferreira, já não sei quantos que ele deu. Acho que ele e a comissão técnica dele no total são 7. Olha só. E o Everton no gol, Marcos Rocha, o Mike, Gustavo Gomes Murillo e Piquerez, Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga, o Dudu, Rony e o Endrick. Esse que é o ponto. No Danilo, joga o Gabriel Menino, que já prometeu muito mais, mas eu acho que não desabrochou igual todo mundo esperava. Tentou comprar. E no lugar do Scarpa, que para mim saiu do Brasil sendo o melhor jogador brasileiro atuando aqui naquele momento, acho até que o Arrascaeta tinha mais bola que ele, só que o Arrascaeta é uruguaio, é o Endrick, que promete muito, mas ainda não está pronto, ainda não está no nível do Scarpa. Então, eu acho que o Palmeiras cambaleia um pouco. Só que cá para nós, 90 minutinhos também, pode acontecer de tudo. O que é certo é que vai ser um grande jogo. Agora, o Wilton Sampaio... cheio de moral, cara. Fez uma bela Copa do Muita Mundo. Muita moral. Só não foi para a final porque deu a Argentina na final. E assim, a FIFA ela tem uma política da neutralidade. Ele apitou o 3º lugar. Porque se fosse, por exemplo, 2 europeus, fosse a final ali, talvez, França e... Quem foi que a Argentina... França e Croácia. França e Croácia. O Wilton Pereira Sampaio, por ser de um continente fora da Europa, ele teria chance de pegar a final. E apitou muito bem. Ele fez coisas que aqui no Brasil eu nunca vi. E você sabe quem vai ser o 4º árbitro? O irmão dele, o Sávio Pereira. Olha que legal. Família, então. Que bom. Que dê tudo certo. Ainda bem que ele é do VAR, porque ter discussão em família tem intimidade demais, né? Vai chamar por apelido. Isso aí. Vai xingar a mãe do outro. Aí não pode, é a própria mãe. Só tem uma mãe aí, no próximo desse aí. Coelho, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Nossa, que bacana. Vascaínos e rubro-negros, quero que opinem sobre essa questão do Maracanã. Palmeirense também. Palmeirense também, né? Isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Você sabe que eu ganhei muitos seguidores rubro-negros quando na Copa do Mundo, quando eu vi, estavam Marcos Braz, Andrei Sanches. E Andrei Sanches, consegui botar os dois no mesmo vídeo. E qual foi a mensagem que eu te mandei no dia? Falei, Wellington, o Braz é escorregadio. Ele falou um negócio com você, vai passar bem uma cedo, hora. Depois vai atualizando. Ele vai atualizando. E não foi? Mas ele contou, aí começou a contar a história do Gerson, que acabou dando certo, está aí hoje. É verdade. É verdade. Eu lembro que eu perguntei, então aproveita agora e conta aí, como está a situação do Gerson. Ele falou para você, tá muito difícil. É verdade. Aí depois do almoço ele, melhorou. Melhorou. Eram 6 horas de fuso horário. Acho que ele estava com fome quando ele te deu a entrevista. É verdade. Foi ótimo, faltou a imprensa toda. Graças a Deus. E é legal que o pessoal de São Paulo, muitos vieram falar comigo. Sim. Sobre aquela matéria, né? Achei legal. Eu tenho muita amizade com o Andrés, adoro o Andrés, e como tem também o Marcos Braz, conheço ele desde criança, correndo lá na Gávea, e foi muito bacana, queria agradecê-los mais uma vez. Quem não viu esse vídeo, só procurar aqui, tá tudo aí. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC, opine, dá o joinha, habilite o sininho, tá passando tudo aí para você não perder nada. Boa sorte ao Flamengo, boa sorte ao Palmeiras, boa sorte à arbitragem, boa sorte ao Maracanã, boa sorte ao novo Vasco da Gama. Você gostou do novo Vasco, do jogo que você viu? Bom, boa estreia, um novo Vasco. Bons laterais. Isso. E assim, ironias do destino com Nenê e Peck, mas
os reforços também Sim. se provaram ali, fizeram valer. E ainda falta o Jair, falta o Orediano, falta. falta o De Luca, né? Agora tem Vai dar caldo, goleiro, vai dar como a caldo. gente fala, né? E vamos ter grandes Flamengos e Vascos pela Com frente certeza. aí no Maracanã. Saudade. O Maracanã assim, ó, lotadinho, lotadinho. Abarrotado. Gente, um abraço. Aqui dos estúdios da Super Rádio Tupi, repórteres Marcos Coelho E o Wellington Campos. Fiquem com Deus.